Bom dia, crianças. Chegamos para o nosso tempo devocional da quarta-feira. Hoje nós vamos ouvir uma história bem legal. Mas antes, eu quero cantar uma música que acho que você já conhece. Se você não conhece, você vai aprender. É assim, ó. Cantar, cantar, é pra lá de bom poder cantar e saber que Deus cuida de mim. Vou cantar até o fim. Louvar, cantar, é assim tão bom quanto brincar. Como um chocolate, um pão de mel, folha, tinta e pincel. Eu não entendo muita coisa ainda, mas eu já sei de uma verdade linda: é que Jesus me ama pra valer. Eu não entendo muita coisa ainda, mas eu já sei de uma verdade linda: é que Jesus me ama pra valer. Cantar, cantar, é pra lá de bom poder cantar e saber que Deus cuida de mim. Vou cantar até o fim. Louvar, cantar, é assim tão bom quanto brincar. Com um chocolate, um pão de mel, folha, tinta e pincel. Eu não entendo muita coisa ainda, mas eu já sei de uma verdade linda: é que Jesus me ama pra valer. Eu não entendo muita coisa ainda, mas eu já sei de uma verdade linda: é que Jesus me ama pra valer. Hoje nossa história está baseada no livro de 1 Crônicas, e não é as Crônicas de Nárnia, mas as Crônicas da Palavra de Deus. Nós temos na Palavra de Deus dois livros chamados de Crônicas: o primeiro livro de Crônicas e o segundo livro de Crônicas, que fala sobre as crônicas dos reis de Israel. E é muito legal ler este livro. E no primeiro livro de Crônicas dos reis de Israel, no capítulo 21, fala de um grande rei, de uma situação que um grande rei viveu. Quero saber se você consegue descobrir quem é esse rei. Nós tivemos vários reis, mas tivemos um grande rei, aquele que foi talvez não foi o maior rei em Israel. E esse rei foi o rei Davi. Muito bem. O rei Davi, ele foi um grande rei. Ele foi o rei que conquistou muitas coisas para o Senhor, para o povo dele. Um rei de guerra, aquele rei que derrotou Golias, lembra? Aquele rei que juntou milhares de soldados, conquistou muitas terras e foi um rei que reinou por mais de 40 anos. Mais de 40 anos esse rei, ele esteve diante do povo de Israel. E muito bem, só que ele não foi um rei perfeito e ele teve algumas dificuldades, ele teve alguns problemas no seu reinado. E aqui nessa história, em 1 Crônicas capítulo 21, eu quero aqui colocar duas situações que ele, reinando, ele não prestou atenção. A primeira foi de não confiar no Senhor. Sim, Davi confiava no Senhor, mas teve alguns momentos que ele deixou de confiar no Senhor. Assim pode ser com a gente também. Você pode dizer: pastor, eu confio em Deus, mas em algumas vezes você pode, assim eu também, você pode deixar de confiar em Deus. Mas um outro problema que Davi teve foi que Davi não ouviu outras pessoas. Esse também foi um erro. Davi tinha um homem no seu exército, um homem que era um grande líder, um grande chefe dos outros soldados. O nome dele era Joabe. Muito bem, Joabe. Joabe, ele era um grande amigo, um grande parceiro de Davi e um grande líder. E Joabe, ele deu sim alguns conselhos para Davi, mas Davi não ouviu. Então, nessa história de hoje, você tem que aprender duas coisas. Primeiro lugar, confiar em Deus.
Em segundo lugar, ouvir as pessoas. Então vamos lá. O que Davi fez para deixar de confiar em Deus e para não ouvir seu amigo Joabe? Muito bem, Davi, depois de algumas guerras conquistadas, depois de muitas vitórias dadas por Deus ao povo de Israel, lembra naquela batalha de Davi contra Golias? Davi, ele confiou em Deus, ele não teve medo de Golias, ele falou assim: quem vai derrubar você, quem vai colocar você, Golias, em minhas mãos, será o Senhor. Davi estava sem armadura, Davi era muito baixo, muito pequeno, era ainda um menino, e ele derrotou Golias não pela força dele, mas ele derrotou Golias pela confiança em Deus. E durante toda a história de Israel, nós vemos o seguinte, que é Deus quem guerreava, é Deus quem protegia Israel. Só que em 1 Crônicas 21, Davi, ele teve uma seguinte ideia e ele foi tentado pelo próprio diabo para essa ideia. Sabe o que ele quis fazer? Ele quis contar quantas pessoas tinham Israel. Ele queria contar quantos soldados, quantas armas, quantas pessoas iriam à guerra. Sabe por que ele queria contar? Porque ele queria saber o número para ficar de uma certa forma tranquilo e dizer assim: olha, nosso exército é grande, temos muitos guerreiros, então nós não vamos perder nenhuma batalha. Só que isso não foi agradável a Deus, porque a partir do momento quando Davi começou a contar as pessoas, pediu para que homens contassem e fizessem um censo. O que é um censo? Um censo é quando é feito a contagem de todas as pessoas. Isso é feito na nossa cidade. É feito em Osasco, é feito em São Paulo, é feito no Brasil inteiro. O que é isso? As pessoas, elas vão, trabalham, elas vão de casa em casa contando. Ah, nesta casa tem 4 pessoas. Nesta casa tem 5, nesta casa tem 3. Eles vão contando. Depois que contar todos, para dizer, na cidade tal, tem milhares de pessoas, tem tantas pessoas, assim. Muito bem, 1 Crônicas 21, diz assim, Davi, ele levantou um censo, uma contagem em Israel para saber quantas pessoas tinham. Só que disse Joabe para ele, não podemos fazer isso, porque nós iremos trazer culpa sobre Israel e pecar contra Deus. Mas Davi não ouviu Joabe e insistiu: nós vamos contar quantas pessoas tem. De uma certa forma, parece que não é errado contar quantas pessoas tem e saber quantas pessoas tem, mas do coração de Davi, tentado por Satanás, ele queria contar quantas pessoas porque ele estava com medo. Ele queria saber quantas pessoas para ele ficar tranquilo quando ir à guerra, mas ele deixou de confiar em Deus porque era Deus quem sempre protegia. Como eu falei no começo, Davi, mesmo sendo pequeno, mesmo sem armadura, mesmo sem ser guerreiro naquela época, Davi venceu Golias porque confiava em Deus. E Davi estava então deixando de confiar em Deus. E isso trouxe muitas dificuldades, porque o líder, o rei, ele precisava confiar em Deus. E o segundo erro de Davi, o segundo pecado de Davi, foi de não ouvir Joabe. Então eu quero trazer esta palavra para você, criança em casa. Em primeiro lugar, você deve confiar sempre em Deus. Como que você vai confiar em Deus? Sabe aqueles momentos de dificuldades que você tem, às vezes de medo? Sabe a criança quando às vezes tem medo para dormir porque viu uma coisa que não gostou ou que teve medo? Aquela criança que tem medo de às vezes fazer algumas coisas que o pai pede, que a mamãe pede. Você deve confiar em Deus. Sabe quando você estiver com medo na hora de dormir, sabe o que você pode fazer? Você pode orar a Deus e dizer: Senhor, o Senhor está me protegendo. Você deve, então, entender que Deus é quem protege você. Deus é quem te guarda.
É Deus quem guarda seus pais quando seus pais vão trabalhar. É Deus que guarda seus pais quando seus pais voltam para casa. É Deus quem está guardando todos nós nessa pandemia. É Deus quem está guardando a nossa casa. É Deus que está guardando a nossa escola. Então, de tudo que nós temos passado, nós devemos confiar em Deus. E uma outra lição muito importante para nós é que devemos também ouvir outras pessoas. Sabe quando o seu pai, ou sua mãe, ou sua avó, ou até seu irmão, a pessoa que vive com você, fala assim: olha, vamos, faça isso. Capricha na lição de casa. Ajude o pai, a mãe. Ajude algumas coisas em casa. Brinque. Não reclame. Não murmure. Seja sempre grato a Deus. Ouça estas pessoas. Ouça as pessoas que querem te dar um bom conselho. Às vezes o papai, a mamãe, a avó quer dar um bom conselho para a criança, mas a criança não ouve. Às vezes tem até a criança que faz assim: não quero ouvir. Isso não pode acontecer. Todas as crianças, seja pequeninas, seja um pouquinho maior, todas as crianças precisam ouvir os mais velhos. Todas as crianças precisam ouvir papai e mamãe, precisam ouvir a vovó, precisam ouvir, às vezes, a irmã mais velha, o irmão mais velho. Sabe por quê? Porque ouvindo as pessoas nós vamos aprender. E ouvindo as pessoas nós vamos deixar de, às vezes, cometer um erro que Davi cometeu. Ele não ouviu Joabe. E sabe o que aconteceu com o povo de Deus? Isso desagradou a Deus, que Davi quis contar o povo porque não estava confiando nele. Isso desagradou a Deus, isso trouxe muitas consequências para o povo de Israel. Lembra do princípio semeadura e colheita? Então, Davi, ele semeou desconfiança de Deus e ele colheu muitas consequências. O povo de Deus sofreu muito por causa desta contagem. Lembre-se, semeadura e colheita. Você tem que confiar em Deus para você colher coisas boas. Você precisa ouvir as pessoas para colher bons conselhos e fazer coisas boas. E lembrar aqui de um outro princípio muito legal, que é o princípio da aliança. Quando a gente valoriza o princípio da aliança, nós temos uma aliança com Deus em primeiro lugar, em ouvir a Deus, em confiar em Deus, e nós temos também o princípio da aliança com o próximo, em ouvir o próximo, em ouvir o pai e a mãe, ouvir os conselhos. Nós temos uma aliança com Deus e temos a aliança com outras pessoas. Davi errou. Davi, ele deixou a sua aliança com Deus e não confiou em Deus. Ele deixou sua aliança com Joabe e não quis ouvir Joabe. E ele colheu muitas consequências. Assim, você aprenda desta forma. Ouça a Deus, confie em Deus e ouça outras pessoas nos conselhos que seus pais te dão. Nos conselhos que sua avó te dá, que o seu avô te dá. Vai ser muito importante para a sua vida. Que Deus abençoe e lembre-se, confie em Deus e ouça outras pessoas. Muito bem, crianças. Cantamos também, nós ouvimos uma boa história da palavra de Deus e agora eu quero agradecer a Deus e pedir por sua vida e também pelo nosso país. Senhor Jesus, eu quero nesse momento agradecer pela vida das crianças, pelos pais, pelos responsáveis, pela escola, e queremos agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós. Como nós ouvimos aqui, queremos dizer que nós confiamos em Ti e queremos ouvir sempre a Sua palavra. Obrigado pelo nosso país, pelos governantes, e que o Senhor os abençoe e que o Senhor os dê sabedoria para cuidar de todos nós. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.